uma cena religiosa apócrifa, ou seja, que não está dentro da Bíblia. Maria já subiu 9 degraus coloridos para se juntar a seu filho, Cristo, que vai coroá-la. Eles estão acompanhados por vários santos, anjos, e na predela, um santo que está lá presenciando a cena também aparece nessa base do retábulo. Aí nós vemos cenas da sua vida, da vida de São Domingos. Esse retábulo ocupa a 14ª posição naquela lista que nós estamos vendo, publicada pelo Museu do Louvre, com as suas 24 obras essenciais, e é o tema desse Drops de Arte. O artista, na época, ele não era conhecido como Fra Angelico, e sim Guido di Pietro, um pintor e também frade dominicano que acabou sendo beatificado em 1982 pelo Papa João Paulo II. Em termos artísticos, ele formou parte daquela primeira geração de pintores renascentistas. Fra Angelico pintou 3 coroações da Virgem antes dessa. A primeira, ao redor de 1420, que hoje se encontra no Cleveland Museum of Art. Ela é pequena, mas não acredita-se que fazia parte ou formava parte de uma predela, que normalmente eles não colocavam essa cena numa predela. Então, o mais provável é que tenha sido um objeto de devoção privada. Depois, pintou a cena num relicário, que era levado ao altar maior da igreja Santa Maria Novella, que fica em Florença, quando aconteciam as grandes festas religiosas. Essa peça foi pintada ao redor de 1429. Também na cidade de Florença, na Galeria de Uffizi, nós vemos esse quadro, pintado ao redor de 1430 a 1434, e que ainda tem esse fundo dourado, que é muito gótico, né? Muito medieval. Mas olha o que acontece com a nossa cena do Louvre. Na nossa cena do Louvre, esse fundo ele é substituído por esse céu azul. Mas não pense que o dourado desaparece total, não. Porque olha as auréolas desses santos, desses anjos, algumas partes das roupas ainda vão receber, melhor dito, o tratamento desse pão de ouro, né, que faz tudo reluzir. E esses santos e anjos, a gente pode ver que algumas auréolas, você consegue ler o nome deles, e em outros casos você sabe quem é quem pelos atributos que levam consigo. Vamos dar uma olhadinha em alguns atributos que nos dizem quem é quem. São Luís de França, por causa dessa coroa com os lírios, que é símbolo da França. Ao seu lado, estão vendo que tem um homem que aponta para a cena e que com a outra mão segura seus escritos. É São Tomás de Aquino. Um pouco para cima deles, de perfil, São Domingos, porque a gente sabe, porque ele segura um lírio. E ele é o protagonista da nossa predela, lembra? Já no centro da imagem, de costas, Maria Madalena segura esse frasco de perfume, de unguento, com o qual ela limpou o corpo de Cristo quando foi retirado da cruz. Bem ali, junto a ela, vemos 2 santas, com a roda do seu martírio, Santa Catarina de Alexandria. E aqui, Santa Inês, que segura esse cordeiro, que simboliza Cristo. E da maneira que ela segura, é todo o amor que ela tinha por Cristo que fez com que ela desse sua própria vida por esse amor. E se a gente vê aqui ainda resquícios, né, como eu falei, desse dourado gótico, já a composição é totalmente estruturada nos moldes renascentistas. Uma composição em pirâmide. E também perceba como a maioria dos olhares dos personagens conduzem o nosso olhar para a cena da coroação. E perceba que para aumentar a profundidade, ele pinta um chão que também leva o nosso olhar à escada e que amplia a ilusão de volume. Outra diferença com a Idade Média. Aqui os personagens têm massa, volume, eles pesam e as caras não são todas iguais. Existem sim diferenças de qualidade pictórica, alguns estão melhores pintados do que outros porque Fra Angelico foi ajudado por aprendizes. E ele é quase um quadrado perfeito
E acredita-se, se você entrar inclusive no Museu do Louvre, eles te dizem lá, apontam que foi pintado entre 1430 e 1432. Mas muitos especialistas afirmam que é uma pintura mais tardia, realizada na sua época romana, por volta de 1450. E para onde ele foi pintado? Para um dos altares maiores do mosteiro San Domenico in Fiesole, do ladinho de Florença. E foi levado para a França como espólio das guerras napoleônicas.